Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa entrar verdadeiramente no seu coração e abençoe sua vida. Isaías capítulo 35, versículo 3. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Na mensagem de hoje quero falar com vocês sobre joelhos, mas não qualquer joelhos, joelhos fortes. O profeta Isaías nos disse: deem firmeza aos joelhos fracos. Como podemos dar firmeza a joelhos fracos e tornar eles fortes? Aqui nós estamos falando da nossa vida em oração, a nossa vida em buscar Deus. Não estamos falando de joelhos fortes através de exercícios físicos, mas sim de exercícios espirituais. Joelhos fortes são aqueles que todos os dias se dobram diante de Deus em oração. São aqueles que às vezes orando até dormem de joelhos. Muitas pessoas têm dúvida em relação a orar em pé, orar deitado e orar de joelhos. Quando você ora em pé ou deitado, suas orações também chegam diante de Deus. Mas quando você se ajoelha para orar, você está em posição de pedir, se humilhando diante do Senhor. Se ajoelhar diante do Senhor é uma posição de reverência. Prestem atenção nesta frase que eu vou falar. Onde os seus pés não chegam, os seus joelhos dobrados em oração te levam. Vou repetir. Onde os seus pés não chegam, os seus joelhos dobrados em oração te levam. Sabe por que isso acontece? Porque quando estamos de joelhos, estamos nos dobrando diante do nosso Criador, diante do Todo-Poderoso, nos colocando no nosso lugar que entendemos que é de submissão. Mas tem uma coisa muito interessante sobre orar de joelhos na Bíblia, e eu quero mostrar isso para vocês. Os exemplos que vou dar são de oração de joelhos por outras pessoas. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem aonde quero chegar. Efésios capítulo 3, versículos do 14 ao 16. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Sim, há uma razão especial pela qual devemos nos pôr de joelhos diante de Deus Pai. Poucas são as vezes em que Paulo afirma que fará tal coisa. Orar é sempre um ato de intimidade entre o cristão e a Santíssima Trindade. Mas o pôr-se de joelhos sempre teve uma razão específica e especial por detrás de tal atitude. Não é comum vermos as pessoas no Velho Testamento ajoelhando-se para falar com Deus. As orações eram feitas de muitas maneiras no tempo bíblico. No entanto, quando se fala que uma pessoa se pôs de joelhos para orar, sempre alguma razão especial está atrelada a isso. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, Paulo disse. Obviamente, Paulo não estava de joelhos no momento exato em que escrevia estas palavras. Trata-se apenas de uma figura simples relacionada à mais sincera oração. Paulo não estava preocupado com sua vida, com seus problemas. Sua preocupação estava ligada aos Éfesos. É por eles que Paulo se ajoelhou. Ele se ajoelha diante do Pai, para quem dirige sincera e amorosamente sua oração. Pense por um momento neste fato. Paulo, em nenhuma de suas epístolas, diz que se ajoelha por si mesmo, mas sempre por outras pessoas. Será que o Espírito Santo não deseja nos ensinar algo com isso? Será que não deveríamos nós também nos ajoelharmos quando estivermos clamando pela vida de outra pessoa? Pense nisso, reflita sobre isso. Nós veremos agora que não foi apenas Paulo que fez isso.
Muitos outros antes dele também se colocaram de joelhos para pedir por outros. Vamos ver agora, Salmos capítulo 95, versículos do 6 ao 8. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Neste texto, o povo é convidado a orar, suplicando por forças para que não voltem a cair no mesmo pecado que seus antepassados um dia caíram. Eles se põem de joelhos para clamar a Deus que os ajudasse e não terem o mesmo coração duro que os seus pais tiveram nos tempos do deserto. Não havia uma preocupação individual. O foco era no coletivo. Eles se prostraram e se ajoelharam para pedir uns pelos outros, uns pelas vidas dos outros. O foco não estava no que era particular, mas no que estava relacionado à vida dos outros. Quer ver outro exemplo? Mateus capítulo 17, versículos 14 e 15. Quando chegaram onde estavam a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Neste texto, temos um homem se pondo de joelhos para pedir pela vida de seu filho. Seu filho tinha problemas aparentemente mentais, os quais, todavia, se revelaram como fruto de possessão demoníaca. O foco do texto, no entanto, não é o problema do filho, mas a atitude do pai. Ele foi até Jesus e diante dele ajoelhou-se para pedir por outro. Aqui também o foco não é pedir por si. O foco daquele que procurou Jesus e se ajoelhou diante dele era para o filho, era para outra pessoa. Um pai clamando socorro e libertação por seu filho. Um pai de joelhos clamando pela salvação do seu filho. Dei esses exemplos aqui para vocês, mas não estou dizendo que não podemos orar para fazermos nossos pedidos de joelhos. Na verdade, não há nada de errado em ajoelhar-se para orar por si mesmo. O ponto não é este, mas apenas destacar que quando homens de Deus se ajoelhavam, não era apenas para pedir pelos seus próprios problemas, pelos seus próprios interesses, mas também pelos dos outros. Normalmente, nós nos ajoelhamos com o objetivo de clamar por uma situação que nos saiu do controle, um pecado que cometemos, uma viagem que faremos, algo que sentimos que devemos nos ajoelhar. O foco está sempre em nós mesmos. Aqui com Paulo e todos estes demais textos, aprendemos que nossas orações de joelhos não devem ter apenas nossos pedidos como centro de oração. É saudável também que nos ajoelhemos a fim de orar apenas pelos outros. Joelhos fortes são aqueles que se dobram não só para pedir por si próprio, mas para pedir pela vida dos outros. De joelhos, nosso ego é humilhado e Deus é exaltado. De joelhos, nossos desejos são aniquilados e a recompensa é ouvir a voz de Deus. De joelhos, reconhecemos que não merecemos nada, que tudo vem pela graça de Deus. De joelhos, percebemos que a misericórdia e o perdão do Senhor é que nos dão sentido na vida. De joelhos, lembramos que não somos nada e que a graça nos basta. De joelhos também, lembramos que éramos e damos louvor pela nossa vida em Jesus. De joelhos, reconhecemos que não temos direitos, pelo contrário, que devemos nutrir um coração grato diante de tantas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. De joelhos, buscamos, não a nossa vontade, mas a vontade soberana de Deus. Coloque isso no seu coração. De joelhos, nós não pensamos em nossas prioridades, e sim em priorizar o reino de Deus e a sua justiça. De joelhos, lançamos sobre os ombros de Jesus toda a nossa ansiedade, temores e preocupações, na certeza
de que Ele é quem cuida de nós. Não sei se você tem o costume de orar de joelhos, mas se você não tem, passe a orar. Passe a fortalecer os seus joelhos, não só em oração por você, mas pelos outros. Passe a orar de joelhos e suas orações irão chegar diferente diante de Deus. Isso não é uma regra, mas é um ato de rendição ao Senhor. É um ato de você estar se rendendo diante de Deus e falando para Ele: eu dependo de Ti. Seja dependente. Nunca deixe de ser dependente do Senhor e você verá a glória de Deus na sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que bela mensagem. Que lindo ensinamento o Senhor nos deu no dia de hoje. Hoje aprendemos contigo que precisamos fortalecer sim os nossos joelhos em oração, que precisamos nos ajoelhar e clamar não só por nós, mas pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por aqueles que conhecemos. Precisamos colocar todos eles diante do Senhor de joelhos. Pai, que as nossas orações possam chegar diante de Ti, que os nossos joelhos dobrados façam com que o Senhor, meu Deus, ouça diferente as nossas orações, para que possamos realmente tocar em Ti, tocar no Seu coração, para que as nossas orações sejam atendidas. Pai, eu peço ao Senhor, venha nos fortalecer, venha fortalecer os nossos joelhos em oração. É o que eu te peço hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.